Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas para nosso momento de oração, nosso momento de partilha da Palavra de Deus. Com muita alegria hoje, a gente inicia um novo dia. Hoje, dia de São Lourenço, aquele que cuida dos pobres, dos necessitados. Hoje, nós temos a graça de começar esse dia na presença do Senhor e queremos pedir que o Senhor, sempre cheio de amor, sempre cheio de muita misericórdia, venha em nosso auxílio, com toda a força, com toda a graça e com toda a misericórdia. Por isso, eu peço que Deus abençoe a você. Eu peço que Deus abençoe a sua casa. Peço que Deus abençoe aquilo que está aí no seu coração. E o Senhor, com certeza, fará isto. O Senhor te protege, te cuida, te ampara e, acima de tudo, Ele te dá a oportunidade de começar esse dia. E como é que está você? Como é que estão as coisas aí na sua casa, aí na sua família? Eu espero que você tenha amanhecido bem. Espero que você esteja bem. Espero que sua família esteja bem, com saúde, com esperança. Que todos estejam bem aí na sua casa também, no seu ambiente de trabalho. E eu sempre gosto de lembrar que se algumas coisas não estão como a gente queria, a gente sempre dobra o nosso joelho, a gente coloca diante de Deus a nossa vida, a gente reza, a gente consagra a nossa vida aos cuidados do Senhor e Ele vem em nosso auxílio, Ele vem em nossa proteção e o Senhor nos dá o alento que a gente precisa, o Senhor dá a força que a gente precisa. O Senhor dá aquela bênção que a gente precisa. O Senhor conduz o nosso caminho. O Senhor abre os caminhos que estão fechados, os caminhos que são tortos, os caminhos que estão difíceis. Sim, o Senhor faz isso na nossa vida e Ele tem sempre esse poder de fazer isso. O Senhor, inclusive, vem aliviar todos os nossos fardos, as nossas limitações, né? Os problemas que a gente está passando. O Senhor vem fazer isso conosco na nossa vida. O Senhor jamais nos deixará caminhar desamparado. O Senhor jamais nos deixará caminhar sozinho. O Senhor coloca a mão sobre cada um de nós. E hoje nosso Senhor Jesus Cristo vai nos trazer um evangelho que diz assim: se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se ele morre, então ele produz muito fruto. E aí a gente vai perceber que Jesus hoje vai falar de algumas situações muito interessantes. Da morte, sim, a morte física que acontece, né? A partir do dia que a gente nasce, a gente já caminha para a conclusão da nossa missão aqui na Terra. Mas hoje o Senhor vai falar da morte de algumas coisas que a gente precisa deixar morrer na nossa vida para renascer coisas novas, coisas bonitas,
cheia da graça de Deus. E a gente pode fazer isso. Hoje, nosso Senhor Jesus Cristo nos convida a renascer para uma vida nova, uma vida boa, uma vida feliz. Hoje o Senhor nos convida a renascer para tantas coisas belas. E aí a gente precisa tomar essa decisão. A gente precisa, a gente precisa deixar de lado todas aquelas situações que tiram, sim, a nossa paz. Hoje, na nossa igreja, aqui de Rio Negrinho, hoje na nossa paróquia Santo Antônio de Pádua, nós rezamos pela saúde. Vamos ter a missa da saúde às 15 horas e a gente vai estar rezando por você, pela tua saúde, pela tua casa, pela saúde, né, de cada um e assim por diante também. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, é que neste momento eu convido você, então, a junto comigo. Vamos nós pedir o dom do Espírito Santo. Vamos nós pedir também, né, o dom do Espírito Santo sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. E ao rezar esta oração que todos os dias aqui nós rezamos, nós queremos pedir a proteção de Deus. Nós queremos pedir o cuidado de Deus. Nós queremos pedir que o Senhor dê a força que você precisa. Eu sei que você é uma pessoa boa, maravilhosa e tem um coração enorme. E eu sei que você quer chegar muito longe. E eu sei que você deseja coisas boas para a sua casa, para a sua família e para o seu ambiente de trabalho. E eu sei que quando a gente pede o dom do Espírito Santo, o céu se abre, dons, carismas, caem sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, e a gente vai agindo diferente, impulsionado pelo Espírito Santo, impulsionado pela ação de Deus. E aquilo que era fraco se torna forte. Aquilo que era dúvida se torna certeza. Aquilo que tira a paz já nos traz serenidade, amor e assim por diante. Então, reze junto comigo esta oração, para depois com o sinal da cruz e para depois com o coração preparado, acolher a palavra de Deus no nosso coração. Reze junto comigo dizendo assim: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E que o dom do Espírito Santo, a força do alto, seja derramado abundantemente em teu coração. E que hoje, tudo aquilo que você for fazer, tudo aquilo que você for realizar, seja feito e realizado com a proteção e com a graça de Deus. Sim, porque vamos hoje tomar posse de uma coisa muito bonita. Deus te quer bem e não abre mão disso. Deus te quer forte e não se detenha diante dos desafios da vida. Deus te quer sorrindo, mesmo no meio dos ventos contrários. Deus quer você hoje rodeado de pessoas boas. Por isso, nesse dia que amanhece, diga para quem convive com você, diga, para os teus familiares que eles te são importantes,
que você os ama, que você os quer bem e que você é privilegiado por tê-los perto de você. E mais uma vez eu te lembro, se está passando por uma situação, por um vento contrário, por um problema no trabalho, por algo que pode ser diferente, eu quero convidar você a confiar, a entregar aos cuidados de Deus. Se preciso for, peça ajuda. Mas antes de qualquer coisa, o joelho dobrado, a mente voltada para Deus, o coração de filho, de filha, confiante, porque o Senhor faz tudo na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E colocando tudo isso que a gente já rezou até aqui, colocando você, a tua família, a tua saúde, a tua casa, o teu trabalho diante de Deus, eu digo, bendito seja Deus, né, que hoje nos reúne. Por isso que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim, bendito seja Deus que hoje nos reúne no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós lembramos o dia de São Lourenço. São Lourenço foi um diácono que fez muitas coisas boas e que ajudava o próximo. E Deus se utilizou dele para maravilhas fazer neste mundo. Por isso, vamos então agora, nesse instante, colocar a palavra de Deus no nosso coração e na nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Olha que expressão forte essa, a de Jesus. Eu vou repeti-la novamente. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muitos frutos. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E com esta palavra de Deus que hoje eu chego até você, nós temos hoje uma expressão muito bela para a tua vida e para o teu coração. Hoje nosso Senhor Jesus Cristo fala do grão de trigo. Nós conhecemos esta planta, nós conhecemos o benefício desta planta. Hoje Jesus fala de morte, e a morte nos assusta. A morte nos assusta. Eu sempre digo que todos os dias a gente convive com a morte. Todos os dias, e muitas vezes ela é um assunto que a gente não quer escutar. Hoje Jesus fala de cuidar com a nossa vida. Pouco caso da vida que Jesus fala é cuidar para a gente
não chegar com 60, 70, 80 anos e olhar para trás e perceber, poxa vida, eu não vivi a minha vida. Esse é o sentido que está no Evangelho. São alguns assuntos muito interessantes que Jesus traz hoje para iluminar o seu dia. Primeiramente, aqui, o grão de trigo lançado na terra, na verdade, esse grão de trigo é você, é a tua vida. E esse grão de trigo que é lançado na terra pelo semeador, ele tem uma função e ele tem uma missão, né? De um grão de trigo, a gente sabe que nasce o pé de trigo e numa espiga de trigo, sei lá, 30, 40 grãos, mais ou menos é o que a gente pode contar, dependendo do cuidado que o pé de trigo recebe. Ou seja, ele multiplica a sua vida. E aí, hoje, no começo desse dia, eu lembro uma coisa muito importante, que você nasceu com uma missão muito bonita neste mundo. Sim. Sinta-se privilegiado, privilegiada por ser esse grão de trigo que o Senhor lançou na terra. Um dia o Senhor te lançou na terra. E é muito bonito que algumas coisas vão acontecendo com a semente que é lançada na terra. Você já deve ter visto, né? Uma flor nascer, um pé de árvore, sei lá, uma planta brotar, talvez aí na tua casa, no ambiente onde você convive. É muito bonito que a semente, quando ela cai na terra, quando ela escapa da mão, né? Ou quando ela é lançada da mão do semeador, que é o nosso bom Deus, o autor da vida, assim que ela toca a terra, ela permite que alguns processos aconteçam na sua vida. A palavra de Deus hoje diz que é a morte, né? Mas é um processo bastante bonito esse, ou seja, a semente ela vai permitindo que a sua vida vai se transformando. Ela deixa de ser semente, muitas vezes tão bonita, tão protegida, tão bela, para que vá surgindo as raízes, vá surgindo os brotos, o caule, as folhas, os galhos, e, né, daquela sementinha tão pequena, daquela vida tão pequena, surge tantas outras sementes, tantas outras vidas. Isso, na verdade, é o processo que eu vivo e que você vive. Sabe quando Jesus fala que se o grão de trigo não morre, ele continua só um grão de trigo. Aliás, ele apodrece, ele perde o valor. Ele está falando da nossa vida. Todos os dias a gente precisa deixar morrer algumas coisas na nossa vida. Aqui eu não quero que você me leve a mal, porque às vezes a gente usa umas palavras e elas não caem bem, né? Mas veja, a cada dia que a gente vive, né? No dia da nossa morte também se aproxima. Não sabemos quantos dias o Senhor reservou a nós. Mas tem gente que, por causa desta preocupação, deixa de viver. Deixa de viver. Deixa de estar com a família. Deixa de ter momentos com a família porque está preocupado com o fim de tudo. E aí a vida passa. E ela é sem graça. E ela é sem alegria. Qual é o melhor dia para tomar um café com a família? Todo dia. Qual é o melhor dia para fazer, talvez, né, um almoço com a família um pouco diferente? Quando você sentir vontade. Não precisa só ser no Natal, na Páscoa, no Ano Novo, talvez no dia do aniversário. Por quê? Todos os dias a gente pode celebrar a vida.
todos os dias. Sabe, quando é que a gente deve dizer para a nossa esposa, olha, você é muito importante para mim, para o nosso esposo, você é muito importante. E quando? Só quando ela está de aniversário? Não, todos os dias. Um beijo, um abraço, uma palavra especial, né? A gente vai morrendo, né, para o egoísmo, para o comodismo nos relacionamentos. Veja os nossos filhos e as nossas filhas, né? Olhe um pouquinho, traz no teu coração nesse instante o teu filho ou a tua filha, né? Não sei quem é que você tem na tua casa. Você já parou para perceber como eles cresceram? Como eles estão grandes, cheios de vidas, cheios de projetos, cada um cuidando da sua vida. E às vezes nós, como pai e mãe, deixamos passar alguma coisa. De vez em quando, você pai, você mãe, precisa reunir teu filho, tua filha. De vez em quando, você precisa deixar as tuas coisas. Eu vou visitá-los. Vou visitá-los. Tem gente que diz, mas é um gasto, é combustível, é tempo. Ei, enquanto você puder, faça isso. Não vai ser aqueles reais a mais ou a menos que você vai ter na tua carteira que vai ser o sinônimo de felicidade, mas a presença, o cheiro do teu filho, da tua filha, né? O sorriso, de ver como é que eles estão, isso se torna o maior patrimônio, o maior rendimento que você pode ter na tua casa e na tua vida. Então hoje Jesus fala, né, de morte, mas não se assuste, porque a certeza da vida é a morte. Não sabemos se aquela criança, né, que nasceu vai ser doutor, uma doutora, vai ser um jogador de futebol, se ele vai ser empresário, se ele vai ser um camponês. Mas a certeza de que temos é que aquela criança um dia vai completar a sua missão. A morte chegará. Esta é a certeza. Veja, constantemente é preciso que a morte aconteça na nossa vida. Não se assuste com a palavra que eu estou usando. Já nascemos morrendo. Depois, né, a gente vai crescendo, a infância vai ficando. Quando, né, nossos filhos precisaram ir para a escola a primeira vez, já acontece desligamentos, renúncias, situações de morte. Veja, ela tinha segurança em casa, tinha todas as regalias dentro de casa, mas precisou ir para a escola, precisou às vezes até, né, ter desentendimentos, lidar com seus colegas. Tudo isso são situações de morte que vão acontecendo na nossa vida. É uma morte para poder ir para a escola a primeira vez. É uma morte passar da realidade, né, da infância para a adolescência. É uma morte porque o corpo vai mudando. É uma morte ser jovem, passar da juventude para a vida adulta, ter todas as responsabilidades, o peso, né, da vida nas costas. Você não é mais criança. Olha quantos processos de morte você já passou. Você não é mais criança, você já é jovem, você já é adulto. Hoje talvez você é pai, mãe, hoje talvez você já é avô, avó. Veja quantos processos a gente já foi vivenciando, né? Mortes acontecem na nossa vida, ou seja, transformação. É disso que Jesus está falando. Transformação.
Lembre-se, né? Lá do grãozinho de trigo que cai na terra. Vai germinando, vai crescendo, se torna aquele trigal, né? Aquela roça de trigo linda, dourada. Deixa-se colher, passa pelo processo, né, de tornar-se a farinha, alimenta. Veja quantas coisas bonitas que vai acontecendo. E é assim que nós vamos também vivenciando a nossa vida. Meus irmãos, minhas irmãs, a gente precisa morrer para o pecado, sim. Sim. Deixemos morrer toda situação de pecado na nossa vida, sim. Deixe morrer na tua casa e na tua vida toda situação de pessimismo, de baixa estima. Deixe morrer na tua casa, no teu coração e na tua vida aquela necessidade de ficar, né? De ficar agradando os outros. Deixe morrer aquela necessidade de transparecer aquilo que você não é, porque você não deve nada a ninguém. Não, você não deve nada a ninguém. Você só precisa prestar contas a Deus da sua vida, do que está no seu coração, né? Não precisa ficar refém de uma imagem que não existe. Deixa morrer no teu coração, na tua vida, na tua casa, toda situação de egoísmo, de pessimismo, de arrogância. Deixemos morrer na nossa casa, no nosso trabalho, aonde nós estamos, aquelas implicâncias. A gente implica demais com algumas coisas. A gente implica demais com algumas situações. Deixemos morrer na nossa casa, na nossa vida, talvez a revolta, ou do porquê isso aconteceu comigo, do porquê que eu estou passando por isso, e coloquemos outra pergunta, em vez do porquê, mas para que isso está acontecendo comigo? O que eu vou tirar de lição deste acontecimento, disso que está se passando comigo? Então hoje a gente vê, né, que a gente deve deixar morrer os nossos vícios, a gente deve deixar morrer a nossa língua que às vezes fala mal dos outros. A gente deve deixar morrer todos os gestos, pensamentos que não me levam à felicidade. A gente deve deixar morrer tudo aquilo que me trava e que não me leva para a frente. A gente deve deixar morrer na nossa casa e na nossa vida tudo aquilo que faz as lágrimas brotar nos meus olhos, aquela dor no meu coração. A gente precisa passar por esse processo. A gente precisa passar por esse processo. E a gente precisa ressuscitar para uma vida nova. Por isso, abrace mais, sim. Abrace mais tua família. Beije mais a tua família. Beije mais a tua família. Quem sabe, né? Quem sabe você pode passar alguns tempos a mais com a sua família. Passe mais tempo com a tua família. Não se preocupe se a casa está bagunçada, se tem brinquedo na sala, se talvez tenha uma louça lá na pia. Ei, deixa. Passe mais tempo com a tua família. No final de semana,
no sábado, no domingo. Pega a tua família, coloca no carro e diz: hoje nós vamos para a igreja, hoje nós vamos rezar, hoje nós vamos rezar. Sabe, pega, né, às vezes a tua família que cada um fica no celular, às vezes diz: ei, vamos deixar nossos celulares lá no canto, vamos sentar, vamos conversar. Talvez vai ser até estranho, né? A gente acha que o mundo não vai para frente sem a nossa presença. Vai sim, o mundo vai continuar. Mas enquanto a gente estiver neste mundo, vamos viver com paz, com amor, com serenidade. Enquanto a gente estiver neste mundo, vamos curtir as coisas boas do mundo. Sim, vamos curtir aquilo que nos faz bem. Essa é a dinâmica da semente que cai na terra e ela morre, ou seja, ela deixa se transformar, porque a sua presença vai produzir vida e vida em abundância. Aqui eu quero finalizar este momento, porque até já passamos do tempo, né? Eu quero finalizar este momento dizendo assim, que você tem um poder muito grande de trazer vida aonde você está. Você já deve ter percebido isso, né? Que você traz vida aonde você está. Você já deve ter percebido, né? Que você traz vida, luz aonde você está. Obrigado por você existir. Obrigado por você existir. Obrigado por você ser esta semente que Deus lançou na terra. Obrigado por você ter deixado todos esses processos, né, de morte acontecer na sua vida para se transformar nesta pessoa maravilhosa que você é. E continue, tá? E continue sendo essa presença de vida, de paz, de alegria, de esperança. Por favor, o mundo precisa de você. O mundo anda carente de pessoas e de atitudes como você. O mundo será muito melhor quando a gente der o nosso melhor. Finalizamos este momento, esse momento muito bonito de oração, de partilha da palavra de Deus aqui. E nós vamos agora pedir a bênção de Deus para finalizar este momento que aqui estamos. Eu só quero lembrar uma coisa muito importante, tá? Amanhã nós não vamos ter esse momento de oração aqui, cedinho, porque eu tenho um encontro na diocese que começa bem cedo e eu preciso sair mais cedo que começa esse programa aqui. Mas vamos utilizar o dia de amanhã para rezar um pelos outros, quem sabe de uma forma diferente. E na sexta-feira a gente se encontra 7h da manhã. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E que desça sobre você e sobre a sua casa a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha um bom dia
se cuide e que Deus sempre esteja com você.